Olá, me chamo Denise Colim, professora da PUC do Paraná, parceira técnica do Unicef. Os artigos 165, 166, 167 e 169 da Constituição Federal de 1988 fundamentam o sistema e o ciclo orçamentário, que trata da dinâmica que envolve o orçamento, seu funcionamento e o papel de cada poder público em relação a ele. O sistema orçamentário é composto pela Lei do Plano Plurianual, o PPA, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e pela Lei Orçamentária, LOA, Lei Orçamentária Anual. Acompanhe comigo as características do PPA. Ele é um instrumento de planejamento das ações governamentais a médio prazo e que tenham duração maior do que um exercício financeiro, isso significa 1 ano. Envolve, portanto, 4 anos, 4 exercícios financeiros. É elaborado no primeiro ano do mandato de um governante e tem a vigência a partir do segundo ano deste mandato até o primeiro ano do mandato subsequente. Então, ele tem os seguintes prazos para envio para o Legislativo. No caso da União, é sempre 4 meses antes do encerramento do exercício. E nos demais entes federados, Distrito Federal, estados, municípios, tem um calendário fixado pelas constituições estaduais e pelas respectivas leis orgânicas municipais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, está prevista, como a gente já disse, no artigo 165 da Constituição Federal de 88 e cumpre o papel de integrar o PPA com a LOA. Isto significa o Plano Plurianual com a Lei Orçamentária Anual. E por que isso? Porque ela vai orientar e estabelecer diretrizes para a elaboração dos orçamentos de cada ano. Então, ela destaca da programação do Plano Plurianual as prioridades e metas a serem executadas em cada orçamento. Assim é o formato da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que comporta o anexo de metas e prioridades da administração pública. Acompanhe na tela o conteúdo da LDO. Primeiro, ela traz prioridades e metas da administração, incluindo as despesas de capital, significam aquelas despesas gastas com obras, com produtos, como carro, como equipamentos de informática, para o exercício financeiro subsequente. Ela traz as diretrizes para a elaboração da execução dos orçamentos e suas alterações, as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais, o equilíbrio entre receitas, aquilo que é arrecadado, e as despesas, aquilo que vai ser gasto, e a programação financeira, além do cronograma de desembolso, quanto eu vou despender e gastar a cada mês, e os critérios de partilha, de limitação do empenho, quer dizer, quais são os parâmetros do que eu posso gastar com base em qual legislação, condições e exigências para transferência de recursos para as entidades públicas e privadas, também previstas nas legislações, a forma de utilização e o montante de reserva de contingência a integrar a Lei Orçamentária Anual. E o que são reservas de contingência? São aqueles recursos que são apontados na própria LOAS e que são estabelecidos como impossíveis de serem gastos, ou por uma necessidade de realocação destes recursos, ou porque eles realmente foram especificados para a não utilização naquele determinado período. E nós temos também ainda a possibilidade de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual ocorra renúncia de defesa. O que é benefício e incentivo tributário? São valores que são estabelecidos também na legislação como não cobrança do poder público em relação àquela determinada atividade. Então, o poder público abre mão daquele valor, e faz uma renúncia de receitas e necessariamente tem que explicar da onde este recurso foi retirado e de que forma a execução daquela ação
vai continuar sendo executada e, portanto, qual é a fonte de receita para aquela necessidade. Nós também temos na LDO a dívida pública, então o montante da dívida que é estabelecido de recursos para o pagamento da dívida pública, as metas e os riscos fiscais, a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, então bancos que fazem empréstimos para fomento de determinadas atividades, e normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas que são financiados com os recursos dos orçamentos. A LDO tem, então, além do anexo de prioridades e metas, também outros anexos que se voltam a fins específicos, conforme estabelecido na Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Temos, então, o anexo de metas fiscais, onde são estabelecidas as metas anuais, resultados a serem alcançados com aqueles recursos, em valores correntes e constantes, e os relativos às receitas, aquilo que arrecada, as despesas, aquilo que vai ser gasto, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, que é para o exercício a que se refere e para os dois seguintes. O anexo de riscos fiscais, aonde são avaliados os passivos contingentes e outros riscos que são capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso ele se concretize. Isto significa riscos, possibilidades de não arrecadação, significa recursos arrecadados de forma insuficiente, significa novas demandas e necessidades para serem subsidiadas com esses valores. Então, se já conseguimos adiantar essas possibilidades, no anexo de riscos, ele vem com uma relação de quais as estratégias para a superação. A Lei Orçamentária Anual deve explicitar, portanto, as prioridades e possibilidades de gasto em rubricas de receita, quanto arrecada, despesa, quanto gasta. Essa lei é elaborada com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Acompanhe comigo. Há o orçamento fiscal, onde os fundos, os órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive as administrações públicas, são considerados. O outro orçamento é o orçamento de investimentos, investimentos das empresas estatais, em que o poder público detém a maioria do capital social, a maioria dos recursos, com direito a voto, seja essa maioria direta ou indireta. E o terceiro é o orçamento da Seguridade Social. Esse orçamento congrega 3 políticas públicas, da Previdência Social, da Saúde e da Assistência Social. E é aqui que vocês, municípios, nesse resultado sistêmico 7, vão estar vinculados do ponto de vista orçamentário. Ele abrange todas as entidades e órgãos a eles vinculados, seja da administração direta, indireta, os fundos e as fundações públicas. As peças orçamentárias, elas estão interligadas, muito interligadas entre si, e possuem finalidades complementares. Nós temos ali uma primeira circunferência dizendo PPA. E no PPA a gente tem, portanto, a identificação das ações prioritárias e das metas que vão ser desencadeadas ao longo dos 4 anos. Na sequência, com base nestas previsões do PPA, nós elaboramos a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E ela traz, então, ações e metas para cada ano do exercício do PPA. PPA em 4 anos, a LDO vai trazer quais são prioridades e metas de cada ano. E, a partir destas prioridades e metas, a Lei Orçamentária Anual vai indicar, portanto, as receitas, os recursos que vão serem arrecadados e as despesas, os recursos que serão gastos, para a execução efetivamente destas metas anuais. O ciclo orçamentário representa, então, o período compreendido entre a elaboração e o encerramento do orçamento. Ele tem a finalidade de integrar o planejamento e o orçamento para os 4 anos de gestão.
O sistema orçamentário ele possui etapas que são também integradas e indispensáveis. A primeira etapa, ela se refere ao processo de elaboração e de apresentação da proposta orçamentária, que é de responsabilidade do Poder Executivo. A segunda é uma autorização legislativa. Então, é todo o processo de discussão na Câmara de Vereadores ou na Assembleia, né, e é de responsabilidade do Poder Legislativo. A terceira é de programação e execução, entre aquilo que foi aprovado no Legislativo e depois vai ser executado sob a responsabilidade do Poder Executivo. E a última etapa é o de controle e avaliação. Ela é a última, mas ela se dá ao longo de todo o processo e ela integra a responsabilidade tanto dos poderes legislativo, executivo, mas também da sociedade em geral, em especial dos conselhos de políticas setoriais e de defesa de direitos, que vão ter que aprovar os planos de ação e as prestações de contas. Na etapa da elaboração e apresentação, ela se dá a partir do diagnóstico socioterritorial. Então, se identificam as demandas daqueles territórios e estas demandas são traduzidas em ações que vão compor o plano de assistência social e, na sequência, têm que estar representadas nas leis orçamentárias na função 08, que é a função assistência social, junto ao órgão gestor da política de assistência social e também têm que ser identificadas na unidade Fundo de Assistência Social. A segunda etapa da autorização legislativa, ela prevê, então, a possibilidade de fundamentação técnica para a justificativa da necessidade de recursos para a área da assistência social. Então, é nela que se caracteriza um espaço de discussão nesse processo. Então, podem ser desencadeadas audiências públicas e essas audiências vão possibilitar a participação da sociedade na discussão de quanto do recurso está indo para o orçamento e vai permitir um debate mais direto sobre aquilo que se propõe. Qual é a necessidade e quais são os recursos que estão sendo propostos de acordo com as ações previstas. Nesse momento também ocorre a possibilidade de alterações nas leis que foram enviadas pelo Poder Executivo para o Legislativo. E estas alterações são denominadas emendas parlamentares. E aí é passível a atuação dos atores do SUAS. Neste movimento, as equipes e a população em geral podem, se fazer presente no Poder Legislativo, nas câmaras de vereadores ou nas assembleias e estar discutindo com cada um dos seus representantes as necessidades e quais são as alterações necessárias naquele determinado momento. Já na etapa de programação, são descritas as principais ações e programas a serem executados, seguindo a lógica programática do SUAS. Isto quer dizer, ao que estava lá no plano de ação, como pode ser visto na tela. Então, quando você propõe as ações que vão ser desenvolvidas, é importante que ela esteja por blocos. Então, o bloco da gestão do SUAS, o bloco da gestão do cadastro único, do Programa de Transferência de Renda Auxílio Brasil, o bloco da gestão de benefícios eventuais, o bloco dos serviços da proteção social básica, os blocos dos serviços da proteção social especial, de média e alta complexidade, além de um bloco específico para a primeira infância no SUAS, através do programa Criança Feliz, e do bloco de serviços da proteção social de situações em emergências e calamidade pública. E a última etapa, a de avaliação e controle, se processa durante a execução. Eles são traduzidos em balancetes mensais. Esses balancetes dizem quanto entrou de dinheiro e quanto foi gasto para cada ação. Há também a previsão na Lei de Responsabilidade Fiscal sobre revisões quadrimestrais e, normalmente, os regimentos internos dos conselhos trazem esse período quadrimestral de prestação de contas para que o conselho possa ir acompanhando
né, as receitas e as despesas, as ações desenvolvidas e possa promover alterações necessárias. Também nesse momento, esta apresentação quadrimestral é feita no Poder Legislativo e lá podem haver alteração, inclusive, dos elementos de despesa, então é muito importante o acompanhamento nesse momento. E nós temos as prestações de contas que subsidiarão, as finais, que subsidiarão a elaboração do balanço geral anual ao final de cada ano. Nós temos para esse controle 3 tipos que podem ser exercidos no campo das finanças públicas. O controle interno é exercido por todos os agentes públicos da administração e pelo órgão interno de controle do próprio município, né, onde tem ali o espaço da auditoria. Normalmente ele se dá nas controlarias gerais do município, do estado e da União. O controle externo, que é exercido pelo Poder Legislativo, pelos tribunais de contas e pelo Ministério Público. E temos, por fim, o controle social, que é exatamente aquele exercido pela sociedade em geral e que vai estar especialmente no âmbito dos conselhos deliberativos, como é o caso do Conselho da Assistência Social e do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Também pode se dar nos fóruns comunitários, nos demais espaços de participação em que o exercício da cidadania ocorre, em audiências públicas, em discussões territoriais, né? E ele vai dar, então, uma efetiva interferência nos aspectos da vida pública onde elas possam estar ocorrendo. No próximo vídeo, nós vamos, então, abordar alguns exemplos concretos de redação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para apoiar você a cumprir a meta de priorização do SUAS em pelo menos uma lei de diretrizes orçamentárias até junho de 2024. Um bom trabalho!